Fala geral, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o programa Up Altos Papos. Nessa última semana, nesse último programa do mês de setembro, nós vamos falar sobre o segundo capítulo do livro Lançamento, lá no Divergente. E a gente vai falar sobre missão nesse programa aqui. E também sobre revitalização de ministério, de igreja. Então fique ligado aqui com a gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, a gente volta já já. Fica aí. Voltamos, galera, e eu quero apresentar para vocês essa galera que tá comigo já desde o primeiro programa do mês de setembro. Pastor Jean, que tá com a gente, a Mica, Oi. Beatriz e o Jefferson tá aqui com a gente também. Já estão gravando com a gente os programas desde o início do mês. Um programa melhor que o outro, então se você não assistiu, volta um pouquinho aí nas quinta-feira, entendeu? Bloco da noite. Bora assistir que tá muito legal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com a galera sobre o segundo capítulo do livro do Divergente, né, que foi lançado no Divergente, que é um e-book, na verdade, tá de graça, você pode baixar, tem um card aqui que a gente vai deixar, amém, irmãos? Para você baixar e começar a ler e trabalhar com sua igreja local, né? É totalmente possível trabalhar com o Ministério Jovem também, esse material que a gente deixou para vocês. E o segundo capítulo, ele é do Lucas Miranda, tá bom? O Lucas, ele é do Ministério Jovem da Convenção Sul, colaborador, né, de lá, mora em Joinville, Santa Catarina. E ele fala sobre missão, sobre como a juventude vai impactar essa geração, fala um pouco de missão e sobre revitalização do Ministério Jovem nas igrejas locais. Então, assim, é um conteúdo bacana e tem, assim, é um peso, é pesado. Pesado e leve ao mesmo tempo, né? Porque é super necessário, exato, é a importância, né? E aí eu queria que o Jefferson falasse um pouquinho pra gente como é importante a gente falar sobre esse assunto de revitalização, de entendimento sobre o que é a real missão, como a juventude pode estar engajado na missão, porque às vezes o jovem não se vê. Fala assim, não, mas missão é coisa de pastor, né? Coisa pro pastor, coisa de missionário. Mas não é bem assim, né, Jeff? Exatamente. Semana passada falamos sobre propósito, objetivo, Isso, né? Exato. Com a parte ali que a Ivani escreveu, o capítulo 1. Leiam. Enquanto a Ivani tratou essas questões, né, o Lucas ele vem com uma abordagem um pouquinho diferente. Então, o Lucas ele vai fazer uma provocação, acho que essa é a palavra correta, Verdade. né? Primeiro, não a provocação, mas primeiro ele vai chamar a gente a olhar para dentro, né? Não de nós, mas olhar para dentro do nosso contexto. Onde a igreja está inserida, né? Pelo menos eu tive bastante essa percepção. Como que os irmãos, como é a comunidade interna da nossa igreja, porque se eu não consigo entender como eu sou, eu não sei o que tem que mudar. É verdade. Aí nós vamos ficar Perfeito. nessa, né, de andando em círculos, igual o meu cachorro. Né? Mas a provocação que ele faz mediante a isso é o quê? Uma vez que nós entendemos como nós somos, o que de fato precisamos fazer para alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus, existe um preço a ser pago. Certamente. E muitos... E aí tem gente de todo tipo. Tem gente que topa pagar o preço sem ver, né? Tem pessoas que, na hora que vê o preço, desiste, porque não soube medir direito, né, a construção, igual a parábola lá, né, pastor? Né? Não soube calcular direito o quanto de fato custaria, mas o Lucas traz ele coloca a gente no chão, sabe? Ele fala, não no sentido negativo, galera, não é essa a ideia, né? É pra gente realmente entender a realidade das coisas, que realmente há um preço a ser pago. E o preço a ser pago pode ser várias coisas, né? A renúncia,
de um ou mais finais de semana, né? Sim. A renúncia de tempo em você ter que se dedicar, estudar de fato, né? Se abdicar de coisas, de repente, com a sua família, enfim, né? Não romantizando aqui o esforço que nós temos que fazer dentro de um contexto de revitalização de igreja, mas no sentido realmente de cumprir o chamado de Deus para poder executar o propósito dele na minha igreja local. Verdade. Isso que eu achei bastante significativo, porque e aí a gente acaba se lembrando novamente do que o pastor Paulo Borges falou, né? E tem total conexão, que é a respeito da prontidão. Da prontidão. Só que, Andréia, não uma prontidão ingênua. Consciente. Exatamente, consciente. é isso aí. É uma prontidão consciente. Porque se eu estou consciente do que realmente está por vir, eu caio de cabeça e vou embora. Sem medo. Essa é a realidade, né? O que vai acontecer lá na frente, os obstáculos que surgirão, os desafios que serão desencadeados a partir do ponto zero que a gente vai iniciar, não importa. Por isso que é importante estar pronto, mas também estar pronto com consciência. Com consciência. Porque toda mudança, toda revitalização que precisa ser feita, o início é muito difícil, porque mudança é muito difícil. Exatamente. Né? Primeiro porque a gente tem que mudar a mente, né? Mudar as nossas próprias mentalidades, a nossa própria concepção de muita coisa, né? Mudar nossos próprios pré-conceitos de coisas. Então, se isso tudo não estiver alinhado, a gente não consegue dar andamento. E por isso que é importante ter consciência das mudanças que precisam ser feitas, né? Dessa prontidão. E é interessante, porque o Lucas faz isso mesmo, né? Achei legal tua leitura do... Todo mundo leu. Mas... a leitura que a leitura faz. Muito legal. Pastor Jean, e aí, o que você achou? Interessante é a gente perceber que a missão ou a revitalização não parte do zero. Não é algo que surgiu na mente, no pensamento da liderança da igreja ou do ministério jovem geral. Mas se a gente olhar para a história do cristianismo, para a história da igreja, você vai perceber bem nitidamente, né, momentos que houve a necessidade de algo novo acontecer, de algo novo surgir. E tudo está atrelado à missão. Toda revitalização, todo avivamento, ele tem que ter um propósito da missão. E aí o Lucas ele vai citar aqui no livro vários momentos de pré-reformistas, pós-reformistas, como Lutero, né, John Hus e tantos outros. Mas eu queria só dar um pequeno conteúdo aqui. Tá. De um conde alemão. Eu não vou usar o nome dele, né? Porque o meu alemão não é muito bom. Mas um conde alemão que conheceu o Cristo na faculdade e se apaixonou por Cristo. E aí ele é muito rico e ele traz um grupo de pessoas que pede refúgio para ele, que estão sendo perseguidos onde eles estão, para morar parte das terras dele. O interessante é que esse povo vai para lá. E aí começa a se juntar vários cristãos de vários pensamentos diferentes. E aí dentro da propriedade dele surge uma contenda de pensamentos, de ideias. Imagino. Posições. E aí é interessante que esse conde ele vai para lá com o propósito de resolver o problema. E ele prega simplesmente que precisa haver unidade. Não há missão, não há revitalização sem unidade. Não tem como. E a pregação dele é intensa, fervorosa e efetiva sobre isso. E quando os ouvintes ouvem a respeito daquilo, ele se propõe a orar para que haja unidade, para que haja um mover de Deus ali naquele lugar. E aí se reúne 48 pessoas, 24 homens e 24 mulheres. E a proposta deles é orar por um período, né, interrupto, 24 horas de oração. E o interessante desse mover é que eles oram por 100 anos. Uau. 100 anos. Interruptos. E o que gera isso? Gera a missão. Olha que interessante. A missão do conde era fornecer a terra e pregar a verdade. A missão daqueles que foram morar na terra era se despertar para orar. E frente a essas duas ações juntas, se levantaram vários missionários, várias pessoas para espalhar o evangelho pelo mundo. E aí eu destaco apenas uma história desses missionários. Um deles ama tanto a missão que ele percebe um grupo de
de pessoas que estão sendo feitas escravas, que não têm acesso ao evangelho. E ele se permite se tornar escravo para pregar o evangelho entre os escravos. Isso é missão com revitalização. É disso muito genuíno. que o livro Nossa. fala, mais ou menos. Nossa, é que tem muita história ali, tem uma melhor que a outra, tá? Então é interessante você ler com atenção os exemplos que o Lucas trouxe, né? Porque tem muita coisa, se a gente for falar de história de reformas e tal, mas é bem tocante, é muito genuíno isso, é demais. Nossa, Incrível. o quanto a gente está disposto a fazer esse tipo de coisa, né? Meu Deus. É até interessante a gente fazer esse tipo de análise, porque quando o papo é revitalização de igreja, o que vem na cabeça, pastor? Não é? Reforma. Reforma. Reformas. Pintar Parede. o templo, prédio, Vamos pintar Prédio. ar-condicionado. não é? É, Então, revitalização sem unção é o quê? Talvez nada, né? Não passa de nada. E essa... não surte efeito, né? Não vai surtir Exatamente. efeito. E esses exemplos que o Lucas coloca no livro, que o pastor trouxe, parte disso a gente acaba vivendo na nossa rotina de igreja também. Eu vou falar porque os melhores momentos de revitalização da igreja de Garça, que é uma igreja pequena, de poucos membros, simples de tudo, foi quando houve um despertamento espiritual da igreja local, em uma comunhão absurda, onde o Espírito Santo agiu por si só e trouxe pessoas novas para a comunidade. Glória a Deus. Estávamos preparados para aquele momento, prontos para receber aquelas pessoas. Então, assim, o prédio era o mesmo, a estrutura de irmãos era a mesma, mas a igreja estava renovada, revitalizada através do poder do Espírito Santo. Eu ouso dizer que se a revitalização não começar dentro de nós, ela não acontece no ministério, não acontece na igreja. Tem que começar em mim. A mudança, essa renovação, essa revitalização tem que começar dentro de mim. E aí é importante a unidade, porque é contagiante. Sim. Porque quando o Espírito age, ele contagia, né? A chama, ela acende e pega todos. E aí não é esforço. O que a gente leu aqui, o exemplo que o pastor deu, que está no livro, pra gente falar, uau, parece algo assim, nossa, que sacrifício. Pra quem fez, pra ele não foi. Entende? Isso que é o mais tocante em nós. E aí que vem essa questão do estar pronto, do quanto eu tô pronto para passar por essa revitalização. Eu quero isso para mim, eu topo, eu tô pronta para isso. Você tá pronta para isso? E eu vejo que é um trabalho de persistência também, né? Que não é algo que você vai plantar hoje e você vai colher amanhã. E é muito isso que eu já estava falando, que a gente está vivendo na minha igreja local também, na EAP do Eliana. A gente plantou por muito tempo para tentar revitalizar, né? É algo que o Espírito Santo chamou a gente e a gente está vendo frutos depois de 2 anos, depois de 3 anos, num trabalho assim persistente, sem ver nenhum resultado, Então, o que acontece? Nesse trabalho de revitalizar, às vezes a gente cai em erro e desanima por não ver o fruto. Porque nós somos imediatistas, né? Por não ver o fruto à medida que a gente planta a semente. Mas A gente o quer que nosso amanhã já trabalho, mas o nosso trabalho não é colher o fruto. O nosso trabalho é plantar a semente. É Quem isso aí. colhe é Deus. Então eu creio que se a gente tiver persistência naquilo que a gente está fazendo, Deus, ele colhe o fruto. É meio que automático, né, pastor? Isso. Não tem como, a gente vai vingar, a semente vai vingar. Claro que tem campos diferentes, né, como diz a parábola, são campos diferentes, mas tem o campo onde ela vai ser plantada e ela vai vingar. E aí a gente precisa estar pronto para esse momento, né, de acolhimento também de quem vai chegar. Porque... Exatamente. E essa questão do acolhimento de quem vai chegar, quando nós olhamos para dentro da igreja com uma boa e sincera intenção de fazer algo
que esteja alinhado com o propósito de Deus para a nossa comunidade local, tudo começa a fazer sentido e as coisas começam a acontecer assim, de uma maneira muito fluida. Usando Garça, porque, enfim, é onde eu vivo, Sim. é onde eu convivo e Experiência própria, é onde né? estão as nossas melhores experiências, né? Nós entendemos há um tempo atrás que o chamado da igreja de Garça é para trabalhar com adictos, sabe? E quando nós entendemos isso, é incrível, porque Deus abria portas assim, ó, uma clínica para ir lá. O dono é espírita, há um movimento, um espiritismo muito forte, mas tem uma brecha lá na agenda para vocês poderem trabalhar lá, né? E é sempre assim, sempre foi assim. E nós nunca nos negamos a esse chamamento. Amém. Então, o olhar para dentro aqui que o Lucas fala, de entender mesmo como a nossa igreja pode ser relevante para onde nós estamos, sabe? Isso é disruptivo, né? Uma palavra também aí que tem sido forte no mundo coach e tal, mas isso de fato é disruptivo. Pensando em igreja, pensando em revitalização, de novo, às vezes é o simples, é aquilo que está à disposição. E o pastor Paulo Borges falou isso. A gente precisa orar mais a Deus pedindo justamente o quê? Esclarecimento. Abrir, aquela questão da forma e movimento, sabe? Abrir a visão, realmente enxergar aquilo que está muitas vezes tão perto de nós. Escancarado e a gente não vê. E a gente não vê. Por falta de sensibilidade, né? E essa Revitalização. ela tem tempo, né? Não Sim. é rápida. Nossa geração hoje é uma geração imediatista. É uma geração acelerada. Minha geração é assim. Então, a gente vê que a gente precisa esperar. Tem que ter paciência. É difícil, né, Porque Bia? a Mica falou, tipo, foram 3 anos. 3 anos trabalhando, 3 anos fazendo as coisas, vendo e tentando, e às vezes não tem resultado. Você fica assim, caramba. Será que eu tô fazendo errado? Errado. Não vai vingar, Tipo, não vai dar nada certo. Não vai dar nada certo. Só que você não pode parar. E aí é isso que muitas às vezes ocorre. Muitos MJs às vezes param. Simplesmente param. Quando tava quase lá pra chegar realmente, tá revitalizando, tendo um resultado, aí para. Então todo o processo meio que foi perdido por conta de uma geração imediatista. Que quer tudo já, tudo pra já. E tá havendo esse despertar, né? De dentro pra fora, falando como igreja, né? Graças a Deus. E eu vejo cada vez mais pessoas se colocando nesse lugar de serviço mesmo, né? Que quando a gente fala do reino, a gente tá falando muito mais sobre abençoar do que sobre ser abençoado. Sobre doar tempo, sobre doar aquilo que eu tenho em benefício do outro. E aos pouquinhos Deus ele vai nos dando o caminho. Eu acho que também pastores, né? Assim, pastores. O Jefferson não é pastor, gente, mas a gente chama de pastor, tá? Líder de ministério, mas então vai ficar pastor, entendeu? Então estamos profetizando aqui, né, pastor? Linkar, adequar, né? A questão da necessidade de revitalização, a importância da missão que a igreja tem, com esse imediatismo da geração é um dos nossos maiores desafios. Eu falo nosso porque a gente também vê muito, a gente está como Ministério Jovem Geral, você vê um pouquinho da realidade de cada um, mas tem uma coisa que é muito nítida em todos, isso não muda, que é a questão da geração. Então, como a gente insere essa galera na missão, como fazer isso para que eles se sintam parte de todo o processo, né? Esse é um dos nossos maiores desafios. Qual que é a dica aí pra galera? Estamos finalizando quase aqui. A gente vai partir por esse princípio. Eu acho que tem um texto bíblico que ele é muito interessante. Até foi citado aqui, que a Bíblia vai dizer que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Talvez a gente precisa olhar um pouquinho mais o processo de regar. Esse imediatismo nosso, essa tecnologia avançada, a gente está aqui hoje gravando, mas todo mundo está conectado no Instagram, nas coisas da vida, né? Não para, a vida não para, né? A vida não para. Às vezes você está no culto da sua igreja e está ali linkado com uma coisa, preocupado com outra. Hoje as pessoas... Não deveria, né? As pessoas se gabam hoje de fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Mas talvez isso não é benéfico, isso não é bom. É verdade. Porque você acaba
fazendo um monte de coisa, mas você não é bom em nada. Verdade. Você é o famoso marido de aluguel. Não sei se tem isso na sua região aí. Então, Já ouvi falar, talvez tu contra o nome, O que é o marido de aluguel? O marido de aluguel é aquele homem que se propõe a fazer pequenos reparos nas casas. Ele é encanador, ele é pedreiro, eletricista, ele é montador de móveis, ele é tudo, mas não é nada ao mesmo tempo. Talvez a gente está vivendo isso na igreja. Essa tecnologia, esse imediatismo, ele atrapalha no processo da missão. Porque requer tempo, dedicação, empenho, persistência. A gente leva o amigo para o culto, a gente convida o amigo para participar, testemunha de algo legal que a gente viveu, fomos para o Divergente, saímos contando um monte de coisa legal, mas quando foi que você voltou a falar desse mesmo assunto para essa mesma pessoa? Talvez a gente para nessa visão, talvez a gente pensa, falei, já tocou o coração dele, já está salvo. Não, o Evangelho não tem essa proposta, a revitalização não tem essa proposta, pelo contrário. Ela requer um empenho, uma dedicação, um envolvimento. E esse talvez seja o nosso grande desafio. E aí eu abro assim um desafio para você que é jovem, você que faz parte do MJ e da sua igreja local. Abra a roda de conversa com seus líderes, sabe? Se proponha a ser ouvido, sabe? Se proponha a sugerir sugestões, opções, para que a igreja entenda talvez um pouquinho do que você vive e eles possam fazer parte da história, das suas necessidades também, porque é necessidade dos outros. E a missão, André, ela vai ser cumprida na sua realidade, no seu contexto. É verdade. Você não precisa estar no culto para cumprir a missão. Você não precisa cantar para cumprir a missão. Você não precisa tocar um instrumento para cumprir a missão. Você vai cumprir a missão aonde você está. Talvez você vai ser doar a terra para alguém se instalar lá. Quem sabe Deus vai te usar para orar durante 100 anos. Né? Não sei qual é o propósito, mas a gente precisa viver isso com intensidade. É isso aí, graças a Deus. Quer falar mais um pouquinho dessa Quer aqui pegar uma palhinha? Não. Não, a gente tá precisa, pegando um gancho aí no que o pastor está falando, nós não precisamos ter medo de nos lançar nos desafios que Deus coloca para a gente. Muitas vezes a gente enxerga como um desafio, né? Como algo muito difícil. Eu vou dar um outro exemplo de Garça para vocês. Não tem como fugir, porque, meu Deus do céu, que igreja extraordinária que eu vivo lá, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs. Teve uma época que nós resolvemos criar os cultos temáticos dos jovens, né? Mas porque não vamos fazer apenas o púlpito com... Sim, decorativo. Vamos mexer no negócio aqui, né? E aí o tema era Na Onda, para falar a respeito da ação do Espírito Santo, né? Usando o texto de Isaías, que é somente Deus que produz as ondas no mar, enfim, trazendo a ideia de que é só Deus mesmo que pode fazer esse mover em nós. E aí falamos, caramba, o que nós vamos fazer para o pessoal entrar aqui e falar, entender o significado? Vou montar uma praia aqui na frente da igreja. Então, mas o que você vai fazer, Jefferson? A gente foi atrás de prancha, comprei uma prancha de surf. Tá lá decorativo. Lá em Marília, tá lá no quarto do meu filho hoje. Não sei o que eu faço com aquilo. A gente mora a 400 quilômetros da praia, mais 500, 600 quilômetros. A gente ia atrás de baldes de areia para poder colocar ali e fazer todo o cenário. Se joga, não tenha medo de se doar para aquilo que Deus está te chamando para fazer, sabe? Quando há propósitos santos e você apresenta isso diante do seu líder, diante do seu pastor local, eu tenho plena certeza de que não haverá impedimento algum para que realmente você possa cumprir o chamado de Deus, cumprir o propósito de Deus no seu ministério local. Apenas esteja pronto, sabe? Não tenha medo. E aprenda a depender dos outros. Eu sou aquele cara que faz qualquer coisa na igreja, né? O que você pensar que tem que fazer na igreja, tô pronto para ajudar. Eu sou esse cara. Só tem uma coisa que eu não faço na igreja. Só uma. E eu me incomodava muito com isso, até um ponto de orar para Deus, chorando, perguntar para Ele por que eu não fazia isso. Que é cantar. Minha irmã, você vê eu cantando. É melhor mesmo ele não cantar, no caso. Sério. Só que uma vez conversando com Deus, Ele falou assim para mim, você não canta para aprender a depender dos outros. Eita.
Paulo Borges é você? Essa, Brasil. Então, Mas é interessante porque ninguém é bom em tudo. É importante que a gente aprenda isso. Ninguém é bom em tudo. E é importante a gente saber valorizar e demais. reconhecer o dom do outro. Sim. Se você faz tudo e faz tudo muito bem, o que é impossível, né? Ser perfeito assim, você não valoriza o que o outro faz. A gente é um corpo, né? E Entendeu? o corpo tem várias partes. E se o olho quiser ser uma mão, não vai dar pra fazer, não dá pra um olho ser uma mão. Então ele vai acabar querendo fazer a responsabilidade do outro e não vai conseguir. Isso aí. Tá entendendo, né? É forte, Brasil. Então isso aqui, ó, estamos chegando, nosso horário já deu. Isso aqui é uma pincelada também do que você vai encontrar no livro. Então, baixa o livro, é gratuito. Aprenda, leia, aprenda. Monte grupos assim, olha, de discussão. Faz que nem a gente fez aqui, né? Um bate-papo, troca uma ideia. E vamos revitalizar. Amém? Amém. Vamos descobrir nosso propósito e vamos partir para mudanças reais, significativas, né? Pode começar simples, pode começar pequenininho, não tem problema. Todo início é assim, não queira dar coisas mirabolantes, né? Vamos mudar da igreja de 50 pessoas para alugar um lugar para 100 de uma vez só, né? É no Calma, vamos indo devagarinho, Deus vai te abençoar com certeza, amém? Amém. Obrigado, gente. Ai, não acredito, passou que foi rapidinho. Estamos um mês aqui, hein? Um mês aqui nesse Um mês aqui na cidade, rapaz. Pensa. Ai, minha vida Difícil. mesmo. Obrigada, um abraço, um beijo pra todo mundo e a gente se Tchau, encontra em gente. breve. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera.